Nosso próximo palestrante é o professor Dr. Wilson Marques Júnior. Ele é professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas, USP. Seu tema é eletroneuromiografia, importância para o diagnóstico e para os direitos do paciente. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer então a comissão organizadora, a todos eles, né, pela oportunidade de estar nesse evento, né, que é um evento sempre engrandecedor para a gente, né? Pedir desculpas, né? Na realidade essa aula era para ter sido dada ontem, né? Mas eu acabei me comprometendo a estar em 2 eventos no mesmo tempo, então eu estava em Goiânia ontem e teve que mudar um pouco a aula, que na realidade não é bem inserida nesse tema. Eu peço desculpas antecipadamente. Eu também esse tema, né, é um tema assim muito técnico, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui são pacientes ou familiares de paciente. Então eu resolvi assim, na realidade eu não vou falar da eletromiografia, aquele examezinho chato que a doutora Liamara faz, né? Eu vou mais dizer assim, como a eletromiografia ajuda a gente a entender a doença, como a eletromiografia ajuda a gente a dar o diagnóstico, mas também entender o que está acontecendo com os neurônios, né, da pessoa que tem uma doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica. Na realidade, não existe ainda, vocês devem ter visto isso ontem, um marcador para a doença, né? Não existe ainda um examezinho que a gente faça e que vai dizer, o senhor tem esclerose lateral amiotrófica, ou o senhor tem uma outra doença do neuromotor adquirida com toda certeza, né? Então, o diagnóstico na grande maioria das vezes, está baseado no exame clínico que é substanciado pela eletroneuromiografia. E a eletroneuromiografia o que faz, então, é mostrar a fisiologia daquilo que está acontecendo com o neurônio motor inferior, né? Bom, só relembrando, né, a gente tem um conceito básico aí de fisiologia, de anatomia, e a unidade motora, então, é o neurônio, aquele neurônio que fica na medula, o axônio, aquele fio que sai do neurônio, e todas as fibras musculares que esse neurônio está inervando, né? E a eletromiografia, a gente tem 2 neurônios motores, um que fica aqui na cabeça, né, que é aquele do AVC, que deixa a pessoa dura, né? E aquele neurônio motor da poliomielite, né, que deixa os músculos flácidos. O que a gente vai estudar aqui é esse segundo neurônio motor, o neurônio motor inferior, que é o neurônio que a gente consegue estudar pela eletroneuromiografia, e na esclerose lateral amiotrófica a gente tem comprometimento dos 2 neurônios. Né? Bom, para que a gente faz a eletroneuromiografia? A eletroneuromiografia, ela demonstra, então, o comprometimento do neurônio motor inferior, né? Ela, em regiões clinicamente afetadas, ela vai comprovar que aquela impressão de quem examinou o paciente e achou que aquela lesão era do neurônio motor inferior, realmente é uma lesão do neurônio motor inferior, mas ela faz mais, ela vai avaliar, né, os músculos, né, em uma região onde a gente não tem acesso, né? Então ela vai contribuir para aumentar a fidedignidade do diagnóstico. Ela vai ser útil para a gente diferenciar de outras doenças do neurônio motor ou outras doenças neuromusculares. Ela vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico diferencial entre essas doenças todas. Ela vai ajudar a gente a estadiar a doença, vai ajudar a gente a ver a atividade da doença, se a doença está progredindo rapidamente, se não está progredindo rapidamente, se está sendo compensado ou não. Vai ajudar, então, a gente a monitorar a doença, isso pode ser útil em ensaios clínicos, quando vai testar alguma droga, algum tratamento novo. A eletromiografia pode ser utilizada para avaliação clínica, para monitorizar o efeito da droga, e ela pode ser, de uma maneira muito indireta, ela pode ajudar a gente a detectar se existe envolvimento do neurônio motor superior. Bom, o que acontece então no neurônio motor inferior? O que acontece na medula? É que a gente perde, né, o paciente perde aquelas células que vão fazer com que os músculos se movimentam, né? Vão perder as células da unidade motora, o neurônio motor inferior, né? E quando a gente perde essas células, né, então a gente vai... Você clica clica o da minha esquerda, fazendo favor. Então aqui um indivíduo normal, né? E cada tracinho desse aqui é uma unidade motora, né? Vocês veem que essa pessoa está cheio de unidade motora funcionando e ele está forte, né? Clico da direita, fazendo favor.
Aqui agora um paciente que tem doença neuromotora, que tem a ela, vocês veem que existe um espaço entre as unidades motoras e quando ele faz força, a gente vê um espaço grande entre elas, mostrando que essa pessoa está perdendo unidades motoras e por isso essa pessoa está fraca, né? Porque ela está perdendo unidade motora. Bom, o conceito fundamental, então, da eletroneuromiografia é que ela é uma extensão do exame clínico e ela ajuda a identificar, então, a disfunção do neurônio motor inferior que, na realidade, vai sendo comprometido de uma maneira muito dinâmica na esclerose lateral amiotrófica, né? Quase que, como em toda doença, né, existem aqueles fatores, então, que vão promover a doença e a morte do neurônio, existem fatores que vão proteger a doença e a morte do neurônio, ou então, pelo menos, compensar isso, que é o fenômeno da reinervação, né? E a gente vai tentar estudar esses fenômenos, então, com a eletroneuromiografia. Antes disso, né, os pacientes que têm a esclerose lateral amiotrófica sentem a carne pular, aquelas fasciculações, né? Isso indica uma irritabilidade do neurônio motor, já é uma disfunção do neurônio motor, mas ela precede, na grande maioria das vezes, a morte desse neurônio, né? a degeneração desse neurônio. Então, na eletroneuromiografia, a gente consegue, então, detectar essa irritabilidade do neurônio motor. Você clica para mim, fazendo um favor. Aqui, então, a gente colocando a agulha, né? A gente fazer essa unidade grandona aqui, que aparece de vez em quando, é um potencial de fasciculação, que está dizendo que aquela unidade motora ela está viva, mas ela já está sofrendo, ela está doente. De novo, né, aqui está uma unidade motora íntegra, aqui está uma unidade motora que degenerou, e aquelas fibras musculares que ficaram desnervadas, elas vão descarregar espontaneamente. Isso a gente chama de fibrilação, né? Ou seja, fibrilação, então, são fibras musculares que perderam contato com o seu neurônio, então elas estão fibrilando. E isso é um indício, então, de uma doença do neurônio motor. Clica para mim, fazendo favor. E aqui, então, vocês veem esses potenciaizinhos aqui, que estão dizendo que isso é uma fase aguda da doença. O indivíduo está perdendo, o neurônio motor está parando de funcionar e a doença está progredindo. Bom, o que acontece depois? O organismo tenta compensar isso. Então, aqui a gente tem uma unidade motora aqui que degenerou, né, que morreu. Aquelas unidades motoras que estão ao lado, elas vão tentar compensar, elas vão tentar reinervar aquelas fibras musculares que ficaram desnervadas, que perderam contato com a unidade motora original. E isso a gente chama, então, de processo de reinervação, de um processo de compensação, né? Então, aqui, o que a gente vai observar? Aquelas fibras que foram captadas, aqui está o potencial original, né, dessa unidade motora aqui, aquelas fibras que foram recentemente agregadas, a gente vê nessa outra região aqui, um potencial tardio, indicando o quê? Que aquela unidade motora sobrevivente está tentando compensar a perda daquela unidade motora que degenerou, né? E quando a gente estuda fibras musculares, a gente vai observar que essas fibras recentemente incorporadas, elas são instáveis. Então, essa instabilidade dá um indício para a gente também de que aquela lesão ela é aguda ou subaguda, é um fenômeno, a perda é um fenômeno que está acontecendo naquele momento. Já quando há estabilidade, a gente observa, então, que já é um processo mais crônico, mais estável, que aquela unidade motora já se reorganizou. Está ruim aqui da gente ver, né? Mas aqui a gente está vendo um potencial de ação de unidade motora, que é o mesmo potencial de morfologia complexa, né? Mostrando, então, mas instável. E essa instabilidade indica para a gente, então, que aquele neurônio motor, ele inervou outras fibras musculares de outra unidade motora, mas que aquele processo não amadureceu ainda. Essa é uma unidade motora que está instável, né? Ou seja, é um processo que indica que a doença está ativa, né? O organismo está tentando se compensar, mas ao mesmo tempo que está havendo perda recente. Então, essa instabilidade é um fenômeno muito grande, né? Fica mais evidente aqui, né, que é a mesma unidade motora extremamente polifásica, né? Extremamente instável, mostrando que é um processo que está progredindo. Né? Bom, até que vai chegar uma hora, né? Quer dizer, então, que aquelas fibras que foram desnervadas, elas vão ser compensadas por outras unidades motoras. Aqui estou só exemplificando uma única unidade motora, né? Então a gente vai ter um período onde a gente vai ter
uma unidade motora que pode fazer o papel de muitas outras unidades motoras. Às vezes, e aí o potencial vai ser complexo, né? O potencial alargado, polifásico, né? Dizendo que é um processo de amadurecimento daquela unidade motora, né? Às vezes o paciente fala assim, olha, eu estava super bem, mas de repente eu piorei minha força rapidamente, a doença piorou. Na realidade, muitas vezes não é isso, é que a gente perdeu mais uma unidade motora que poderia estar fazendo um papel de 5, de 10, de 20 unidades motoras. Então, foi uma piora gradual, só que aquela unidade motora, ela fazia o papel de muitas outras que foram parando de funcionar com o tempo. Então, não é que a doença, de repente, evoluiu mais rápido, é que eu perdi uma unidade motora que era muito fortona, né? Quer dizer, que fazia o papel de várias outras. Bom, isso, então, essa unidade motora grande, né? De amplitude elevada, de duração elevada, ela indica para a gente que está havendo uma reinervação. E quanto mais estável ela for, melhor está sendo essa reinervação. E quando a gente ativa essa unidade motora, ela vai descarregar uma frequência rápida para compensar aquelas unidades que a gente perdeu. Clica para mim, fazendo favor. Então aqui, né, a gente está vendo uma unidade motora, né, de grande amplitude, né, em geral é um quadradinho só, que está duas unidades motoras que estão descarregando rapidamente para compensar aquelas fibras, aquelas unidades motoras que foram perdidas, né. Passa aqui de novo, clica para mim, aqui só para ver de novo, né, uma contração normal, né. Você vê que é cheio de unidade motora, né, contraindo aí numa frequência normal. Bom, para a gente poder dizer que um indivíduo tem, né, aquele paciente tem uma esclerose lateral amiotrófica, a gente deve ser capaz de demonstrar, então, a desnervação aguda, né, e a desnervação crônica em pelo menos 2 músculos de 4 regiões aí, né, na região cervical, lombossácrea, torácica e do tronco cerebral. Vocês devem ter visto isso ontem, né? Esses são critérios diagnósticos. Então, essa primeira fase, né, do exame de agulha, ele é muito importante para a gente poder confirmar que aquelas alterações que a pessoa apresenta são compatíveis com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Aí tem a fase do choquinho, que geralmente a gente faz em primeiro lugar, que ela é muito importante para a gente poder afastar, tá ruim, desculpa, né, outras doenças neuromusculares que, porventura, possam ser confundidas com esclerose lateral amiotrófica. Então, eu vou citar rapidamente aqui umas coisas, muito técnico isso, né? Algumas doenças, a gente tem o quê? Que o impulso elétrico ele é interrompido, mas a unidade motora não degenera. Então, a gente chama isso de neuropatia motora multifocal. E pelo menos quando a doença foi descrita, a confusão, né, com a esclerose lateral amiotrófica era muito citada, embora hoje na clínica, com a eletromiografia, sejam mais ou menos distintos esses diagnósticos, mas a eletromiografia acaba ajudando a gente a distinguir essas duas doenças, né? Se a gente pega um indivíduo que aparentemente tem uma fraqueza, né, tem um quadro motor muito importante, mas a gente encontra uma alteração importante da velocidade de condução do nervo, seja na região distal, no meio ou proximal, que a morfologia do potencial se altera. Então, isso mais ou menos exclui, né, a possibilidade do indivíduo ter... Desculpa, a gente não sabia que estava tão ruim esses slides aí. Exclui a possibilidade de ser uma doença do neurônio motor, mas a gente deve pensar em outras doenças, por exemplo, a neuropatia motor imunomediada, em que vai ter um tratamento, um prognóstico totalmente diferente. Às vezes, nos pacientes, na esclerose lateral amiotrófica, a sensibilidade é preservada, então o potencial de ação sensitiva é preservado. Se a gente encontra um paciente que tem um quadro predominantemente motor, mas que de repente tem uma alteração do potencial de ação sensitivo, a gente deve rever o nosso diagnóstico clínico e procurar outras doenças que dão clinicamente um quadro principalmente motor, mas que na realidade compromete também a sensibilidade. Nesse outro tipo de estimulação aqui, a gente está estudando a instabilidade das fibras musculares, né? E se for positivo, muito positivo, a gente também deve mudar o diagnóstico, né? E aqui um caso de uma doença que dá uma atrofia num único membro, né? Chama doença de Hirayama, né? E que pode ser a manifestação inicial de um paciente aí com uma esclerose lateral amiotrófica, mas que quando a gente faz a eletroneuromiografia, potenciais avocados, a gente pode ter a pista de que se trata uma outra doença. Então, por exemplo, a sondinha aqui que a gente registra na cabeça some nesses pacientes quando ele flete a cabeça. Bom, gente, tudo isso são coisas muito técnicas, né? Que eu só estou apresentando vocês saberem que a eletromiografia
apesar de chata, né, ela tem sua indicação na hora de firmar o diagnóstico com mais certeza, de ajudar o médico que está tratando do paciente, saber que ele está indo na direção certa em firmar o diagnóstico. Por exemplo, às vezes o paciente está relatando fraqueza e quando a gente coloca a agulha, está normal o exame de agulha. Então, aquele paciente não pode ter esclerose lateral amiotrófica, pode ser algum outro processo, mas certamente aquela doença não é a ela. Então, o eletromiografista ele acaba contribuindo muito aí para o clínico fechar o diagnóstico com uma certa certeza, já que dar o diagnóstico, né, de esclerose lateral amiotrófica é um diagnóstico pesado, né, você está selando um prognóstico, e tanto é ruim você dizer que não tem quando tem, quando dizer que tem quando não tem, né? Então, a eletromiografia pode ajudar aí nesse processo, né? Bom, então, no final, né, quer dizer, a gente fazendo exame de agulha, fazendo estudo da condução, né, a gente vai ter que interpretar corretamente esses dados, vai dizer, então, se tem alguma outra alteração, se aquela doença do paciente não é a ela, ou se é a ela, outras doenças, quer dizer, nada impede do paciente com ela ter diabetes, ter neuropatia carencial, neuropatia etílica, neuropatias hereditárias, hanseníase é muito comum no nosso meio, né? E assim por diante, né? Ajudando então o médico cuidador, né? A continuar o tratamento do paciente e a investigação do paciente. Bom, isso é muito técnico também, né? Mas assim, vocês devem ter ouvido falar ontem, né? Que tem critérios diagnósticos. Quanto falta? Tá tranquilo, que eu esqueci de marcar aqui. Dizer assim, quanto critérios diagnósticos para dar o diagnóstico de ela, né, tanto clínico quanto neurofisiológico, mas esses critérios, né, eles foram recentemente mudados, né? Então, o critério inicial era o critério Diel-Scorial, que era um critério bastante restritivo, né? E ele foi mudado hoje, né? Porque ele era um critério que ele era muito sensível, muito específico, quando falava que era ela mesmo, mas ele não falava que era quando o paciente era ela. Não sei se deu para entender. Quer dizer, quando falava que era, ele estava certo, mas às vezes quando ele falava que não era, ele podia estar errado. Então esses critérios foram mudados, né, para que, de alguma maneira, a avaliação clínica e ou a avaliação neurofisiológica pudessem dar um resultado final mais certeiro daquilo que o paciente tem, no caso, a eletroneuromiografia, né. E dentro desse critério, né, quer dizer, esse critério chamaram a atenção para dizendo que o exame do choquinho, né, estudo da condução, é extremamente importante para afastar outras doenças que podem simular a esclerose lateral amiotrófica, né? E ele avançou no sentido de que, dizendo que as alterações neurofisiológicas, o exame da agulhinha, o exame do choquinho, eles têm o mesmo valor clínico para demonstrar o comprometimento aí do neurônio motor inferior, e isso contribuiu, né, para que mais vezes, quando a gente diz que não é, e mais vezes, quando a gente diz que é a doença, né? Então, os critérios novos aumentaram muito aí a chance do médico acertar já no primeiro exame, embora às vezes seja necessário repetir algum exame algum tempo depois, quando aqueles critérios todos não são preenchidos, né? É uma coisa muito técnica, mas uma das grandes vantagens desse critério novo é que ele diz que aquelas fasciculações, né, complexas e o potencial de fasciculação, e quando a gente pega o potencial da unidade motora complexo, instável, isso tem o mesmo valor de que o indivíduo daquelas fibrilações, dizendo que a doença está ativa. Porque na ela a gente tem que ter as duas coisas, né? Uma desnervação ativa e a reinervação ou desnervação crônica, né, para poder fechar o diagnóstico. E com essa simples modificação nesses critérios aí, mais vezes, então, a gente pode dar o diagnóstico com certeza e mais precocemente, né? Isso possibilita, então, dar o diagnóstico com certeza, que é muito importante, e propicia que, nos casos dos ensaios terapêuticos, que os pacientes possam participar com uma precocidade maior, o que é muito importante no caso das doenças neurodegenerativas e da ELA de uma maneira geral. Como sempre, né, várias críticas surgiram a esse critério, na maneira como ele foi elaborado, né? Ele não foi elaborado a partir de um estudo, né, a partir do conhecimento reconhecido das pessoas que se reuniram para fazer o critério, mas isso cientificamente assim, é reconhecido, mas não é muito bem aceito, né? Mas os vários trabalhos, né,
que foram sendo realizados utilizando esses novos conceitos. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é coisa muito técnica, mas eles estão reforçando, né, que esse critério ele aumenta a sensibilidade da doença, né? Então, no critério antigo, por exemplo, nesse estudo aqui, só 30% dos pacientes tinham diagnóstico e agora 61% têm o diagnóstico. E a especificidade, ou seja, ele diz que é, quando ele diz que é, né, não mudou. Então, mostrando que ele ajudou bastante em dar o diagnóstico. Aqui um outro estudo mais recente, desse ano, do ano passado, dizendo a mesma coisa, né, onde houve aumento da sensibilidade sem que houvesse a perda da especificidade, né? Ou seja, uma outra vantagem, né, desse critério novo é que daqueles pacientes que não poderiam ser incluídos em ensaios terapêuticos, pelos critérios novos, 60% deles agora passam a poder ser incluídos nos ensaios terapêuticos, né? E uma outra vantagem bastante importante é que aquelas formas da ERA que começam pela região bulbar, né, que cometem primeiro a mastigação, a deglutição, a fala, era difícil de preencher os critérios diagnósticos desses pacientes, mas agora com esse critério novo, né, esses pacientes mais facilmente preenchem os critérios, mais facilmente têm um diagnóstico de certeza e podem também participar aí dos ensaios terapêuticos, né. Tem mais. Bom, gente, era isso que eu queria dizer, né? Eu tentei ser o mais leigo possível, né, para não ser muito chato, que vocês possam entender como o exame ajuda e como ele é importante, apesar dele ser meio chato de ser feito, né? Obrigado.